Vamos lá? Vamos que a gente tem um monte de coisa para falar. Ó, combinei com vocês que eu ia trazer aqui tudo que mudou, o que vai mudar e o que não mudou. É super importante a gente entender essa diferença entre uma coisa e outra, ok? Porque, na realidade, eu não quero, assim, desanimar vocês, mas que mudou mesmo é pouquíssima coisa. Um tanto de coisa vai mudar e um monte de coisa não mudou em absolutamente nada, ok? Então, vamos começar do começo, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu habilitei esse final de semana um tal dos selos. Eu não sei quantos de vocês já conhecem. Eu não conhecia isso. E aí o Instagram deu essa opção pra gente. Então é um negócio que a gente cadastra e você pode escolher fazer perguntas com selo. Como eu nunca usei isso, eu não sei como falam que vai aparecer essa pergunta com destaque na minha tela para que eu possa responder. Parece que esse selo a gente paga alguma coisa pro Instagram, menos de $1, parece que 60 e poucos centavos de dólar, enfim. Quem quiser experimentar esse selo, eu vou descobrir como que funciona, porque eu ainda não usei, então não sei dizer para vocês. Mas vamos lá. A gente vai falar especificamente a respeito da Lei 14.176 de 2021. Foi publicada agora, ok? Foi publicada agora no dia 23. Na verdade, essa lei, ela veio da medida provisória 1023 de 2020. Então, algumas coisas que a gente vai estar falando para vocês aqui, na verdade, vocês de repente já até viram. Vai falar, nossa, Carla, mas eu já estou ouvindo isso. Então, muita coisa que essa lei está trazendo, e essa lei, a 14.176, altera a lei do BPC, que é a lei 8.742, é uma lei antiga, de 93, tá bom? Quem quiser ter acesso a toda essa legislação, é só ir lá no nosso site, autismolegal.com.br, tem toda essa legislação. E eu separei para vocês, para ficar de uma forma bem didática, tudo coloridinho. Eu vou subir no final de semana, tá bom? Amanhã já é sexta-feira mesmo, mas eu vou colocar tudo por escrito e vou disponibilizar isso aqui pra vocês. Por quê? A live vai ficar salva, tá? Fiquem tranquilos. Por quê? Porque essa lei 14.176 trouxe algumas coisas e dividiu por época. Então, tem coisa que começa a valer agora, tem coisa que vai começar a valer no dia 1/10 de 2021 e tem coisa que só vai valer a partir de janeiro de 2022. Tá? Então, é muito importante a gente entender que tem coisa que tá saindo no jornal e tal que não está valendo ainda. Tem um monte de gente divulgando algumas coisas que ainda não estão valendo. Então, eu não vou ficar aqui insistindo e dando detalhes para vocês de coisa que nem entrou em vigor, porque a gente sabe muito bem que às vezes eles mudam as regras, né? Lembram o outro ano, quando falaram que a renda per capita tinha mudado, eu comemorei, vocês comemoraram e tudo, e a gente voltou ao que estava antes de 1/4 do salário mínimo, tá? Então, a gente nem vai entrar muito em detalhes sobre coisas que ainda não estão em vigor. Eu vou deixar tudo isso lá no nosso site para vocês baixarem. Vamos lá. O que está em vigor? A primeira coisa, a mais importante, e chega a ser assim engraçada, mas faz muita diferença, é com relação ao critério da renda per capita. Lembram que a gente fala muito? Renda per capita é aquela renda por pessoa da família. Como que é considerada esta família? As pessoas que fazem parte do grupo familiar, entendam bem isso, são aquelas pessoas que fazem o papel de pais e filhos. Ou que pode ser o papai e mamãe, mamãe e mamãe, papai e papai, não importa a configuração da sua família. Mas que fazem o papel de pais e filhos. Pode ser o filho nascido do casal, o filho que veio de outro casamento, não faz a menor diferença. Pessoas que moram dentro da mesma casa e que exercem esse papel de pais e filhos, esses fazem parte do grupo familiar. Isso significa que se a avó mora com vocês, ela não faz parte do grupo familiar, apesar dela morar na mesma casa, tá? Outra coisa que é importantíssimo e essencial, que a lei não mudou, o cadastro único. Todo mundo tem que ter o cadastro único para conseguir ter direito ao BPC. Outra coisa que é importante, o número de CPF de todo mundo tá válido, porque se tiver suspenso pode ter problema também para conseguir o benefício. Eu achei uma pergunta muito legal que me fizeram agora há pouco lá no Facebook. A pessoa perguntou, e se eu tiver o nome sujo, tem problema? Não, gente, não tem problema nenhum. Você pode ter o nome sujo antes de pedir, você pode ter o nome sujo depois de pedir, mesmo porque, para quem tá
tá solicitando BPC, a situação tá complicada, né? Convenhamos. Então, ter nome sujo não vai fazer muita... É uma coisa que quase todo mundo que tá solicitando BPC acaba tendo, né? Por questões financeiras, óbvias e tudo mais. Então, não tem problema nenhum a pessoa ter nome sujo. Então, vamos lá. O que essa lei mudou com relação à renda per capita, então? Mudou porque antes estava escrito que tinha direito ao BPC a pessoa com deficiência ou idosa que tivesse uma renda per capita de menos de um salário mínimo. A renda per capita inferior a um salário mínimo. Agora vamos pensar comigo. O salário mínimo é o valor mínimo que a pessoa deve receber por mês, certo? Vamos imaginar uma família básica, assim, né? Uma família pequena com pai, mãe, filho e 2 filhos. Bom, se uma pessoa daquela família trabalha, recebe um salário mínimo, porque não pode receber menos, e aí são 4 pessoas dentro daquela casa, a gente divide por 4, que são as pessoas daquela família, já vai dar 1/4 do salário mínimo. Um monte de gente estava tendo benefício negado porque ela tinha renda igual a 1/4 do salário mínimo. E na lei estava dizendo que tinha que ser inferior. Chega a ser ridículo a gente pensar nisso, né? Mas estava sendo negado porque era inferior e não era igual. Então agora eles consertaram isso. Então a renda pode ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso significa que quem recebe mais de um salário mínimo de renda, mais de 1/4 do salário mínimo de renda per capita não vai receber o BPC? Não, não significa isso. Prestem muita atenção. Quem tem uma renda per capita acima de 1/4 do salário mínimo pode ter direito a BPC. E muitas vezes as famílias, as pessoas têm direito ao BPC, o benefício de prestação continuada, que muita gente conhece como LOAS, né? Muita gente chama de LOAS. LOAS é o nome da lei, BPC é o nome do benefício. No INSS eles chamam de auxílio... caramba, como que é? Benefício assistencial, que tem o desenho de uma pessoa na cadeira de rodas, tá? No meu BPC, meu INSS. Calma, fala devagar, Carla, senão se dá nó na língua. No aplicativo ou no site do meu INSS, o benefício tá como auxílio assistencial e tem o desenho de uma pessoa na cadeira de roda, tá bom? Auxílio assistencial, BPC, LOAS, é tudo a mesma coisa, são nomes diferentes que as pessoas usam, ok? Bom, se você tem uma renda acima de 1/4 do salário mínimo, tem algumas possibilidades. Primeiro, você comprovar despesas, que podem ser despesas com medicação, pode ser despesa com alimentação diferenciada, com leite especial, com fralda, com terapia, desde que, presta atenção nisso, desde que você tenha como comprovar que o INSS não te presta esse tipo, que o SUS não te presta esse tipo de atendimento. E como que eu vou comprovar que o SUS não presta esse tipo de atendimento? Você vai fazer uma cartinha, que pode ser uma cartinha simples, em folha de caderno. Eu adoro fazer anotações, aqui minhas anotações. Você pode fazer uma cartinha ou no computador, enfim, dizendo que o fulano de tal é autista de acordo com a lei, CID, de acordo com o laudo que o médico deu, em tal data e tudo mais, e que ele necessita de tal, tal e tal terapia. Leva no posto de saúde e pede a pessoa protocolar. O que é protocolar? A pessoa vai pegar o que você escreveu ali. Ó, aí tem aqui embaixo a data. Deixa eu fazer. Vai ter um espacinho para data. A pessoa vai colocar aqui São Paulo, que é onde eu tô. 24/6/2021. Vou assinar e vou colocar meu nome. Carla Borges Bertin. Isso aqui, só isso aqui, já é prova o suficiente de que eu pedi esse atendimento. Se o SUS vai te atender ou não vai te atender, é outra história. É óbvio, o SUS não vai dar uma resposta para você, não vai te responder por escrito, eu não vou te atender. Eles não fazem isso. Mas você provar que você solicitou e eles não terem oferecido atendimento até agora, é o suficiente para que você consiga comprovar junto ao INSS que você não está recebendo esse tipo de terapia, ok? Então, isso é simples, é só colocar por escrito que o fulano de tal, de acordo com o laudo do médico tal, necessita de tais e tais terapias, coloca a data, assina e fica com uma cópia, com a assinatura da pessoa, da unidade básica de saúde mesmo, mais próxima da sua casa. Isso é documento que comprova que você não está recebendo esse tipo de atendimento, ok? Bom, vamos para o que não muda. Não muda a forma a configuração da família, são esses que fazem o papel de papai e mamãe. Não muda a avaliação, por enquanto não muda.
vai ser implantada a avaliação biopsicossocial, que está prevista lá na Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, mas ainda vai ser regulamentado. Então, não mudou nada ainda os critérios de avaliação, ok? Quando mudar, a gente testa para vocês. Ainda vai ser regulamentado. E nessa lei, a 14.176, está dizendo que ainda vai ser regulamentado. Então, a avaliação não muda nada. Muda alguma coisa para quem está recebendo BPC? Não. Quem recebe BPC continua recebendo normalmente. Não muda nada. O que é importante? Você continuar dentro dos parâmetros do benefício. Se você continua dentro dos parâmetros, continua recebendo tudo direitinho. Lembrem-se de atualizar o cadastro único em no máximo 2 anos, ok? Muita gente está tendo benefício suspenso porque não está atualizando o cadastro único. Muita gente está tendo benefício suspenso porque não está fazendo prova de vida, tá? A prova de vida também é muito importante. Como que eu sei que eu tenho que fazer prova de vida? Vai aparecer na tela do computador lá do banco, quando você saca, ou vai aparecer uma notificação para você no meu INSS, ou você vai receber uma cartinha em casa, tá? O que eu tenho recomendado? Para quem recebe o BPC, entra uma vez por mês no meu INSS só para ver se tem alguma novidade. Porque se tiver alguma exigência, se tiver alguma prova de vida, se o INSS estiver pedindo para você apresentar laudo novo, enfim, qualquer coisa que acontecer, vai estar lá no meu INSS essa notificação. Quem está com pedido em andamento, presta atenção, entra uma vez por semana. Tem muita gente que faz o pedido do benefício e não volta mais. E aí, quando você volta, muita gente descobre que o benefício foi negado porque você não compareceu na perícia. E aí você fala, nossa, mas eu nem sabia que teve perícia. Mas o INSS marcou a perícia, colocou no meu INSS, você não entrou, não tinha como. Ninguém vai bater na porta da sua casa, vai te ligar e vai falar, ó, mãezinha, leva o seu filho para fazer a perícia, tá? Então, muitas vezes o INSS marca e coloca lá no meu INSS. Se a gente não vai acompanhando, a gente não tem como saber. Mudou de endereço? Foi legal ter perguntado aqui. Mudou de endereço? O que eu faço? Atualiza o cadastro único e liga no 135 e atualiza o endereço também, tá? O BPC é um benefício federal. Então, não importa em qual lugar do Brasil você esteja, você pode ter direito ao benefício. Só que você precisa atualizar as informações para que o INSS tenha seus dados atualizados ali. Beijo, Lele. A Letícia fez uma live ontem super legal falando sobre isso. Assisti agora à tarde, adorei. Então, prestem muita atenção com relação a essa atualização, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito do tal do auxílio inclusão? Primeira coisa de tudo, o auxílio inclusão não está valendo agora. Ele vai começar a acontecer no dia 1º de outubro de 2021. Isso significa que eu só vou explicar por cima e nem vou entrar em tantos detalhes, mesmo porque pouquíssimas pessoas vão receber o auxílio inclusão, ok? Ele tem algumas regras aí, mas eu vou trazer mais pra frente, porque só vai começar a valer mais pra frente. Se eu ficar explicando muito agora, vai ter um monte de gente batendo lá no INSS pedindo uma coisa que nem tá vigente ainda. E a gente sabe como que é aqui no Brasil. Eles criam uma regra, daqui a pouco eles mudam de ideia, né? Então, assim, por enquanto, isso que eu vou falar pra vocês vai entrar em vigor só no dia 1/10. E eu deixei tudo separadinho pra vocês, separado por cor, quando cada um vai entrar em vigor, tá bom? Eu vou subir isso no final de semana lá no nosso site do Autismo Legal. Então, vamos lá. O auxílio inclusão é um negócio bem legal. Serve para incentivar as pessoas com deficiência. Então, quem vai poder receber é a pessoa com deficiência. Pai e mãe não vão receber nada, ok? A pessoa com deficiência, moderada e severa, isso é um critério assim meio esquisito, mas é o que está na lei, que vai voltar para o mercado de trabalho. Então, significa que a pessoa está recebendo BPC e ela arrumou um emprego. Se ela arrumou um emprego que vai pagar até 2 salários mínimos, ela pode receber o auxílio inclusão. Se ela continuar dentro dos critérios do BPC. Então, assim, vamos pensar num cálculo simples, na verdade. A pessoa com deficiência é a única pessoa da família que tem renda e ela arrumou um emprego. Se ela receber 2 salários mínimos, ela teria uma renda de meio salário mínimo, considerando que a casa é com 4 pessoas. Ela teria uma renda de 1/4 do salário mínimo por pessoa. 1/4 não, meio salário mínimo por pessoa. Só nisso ela já não teria direito ao auxílio inclusão. Por quê? O auxílio inclusão, a pessoa precisa, além de estar trabalhando, além de ter essa renda de até 1/4, até 2 salários mínimos a pessoa, uma renda de até 2 salários mínimos, ela ainda tem que manter todas as regras que ela tinha antes para receber o BPC. Então, assim,
falando de uma forma muito fria, eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter direito ao auxílio inclusão, ok? Mas é uma estratégia e é uma possibilidade interessante para incentivar pessoas que recebem o BPC a entrarem no mercado de trabalho. Se essas pessoas continuarem cumprindo essas regras, elas vão ter direito a receber meio salário mínimo por mês. Tem todos os detalhes aqui, depois eu trago para vocês. Isso só a partir do dia 1/10, ok? A partir do dia 1º de janeiro, que é o que está na cor azul, aí sim vão ter algumas alterações, que é a tal da renda per capita de meio salário mínimo, ok? Que eu tenho até medo de comemorar, porque a gente já comemorou quando alterou a lei e voltaram atrás. Então, assim, a princípio, a renda familiar de meio salário mínimo vai ser implantada em 1º de janeiro de 2021. Aí sim, ela entra nos tais critérios da deficiência, do grau da deficiência, que é uma coisa assim extremamente questionável, mas ela tem a relação com a dependência, ela tem relação com o comprometimento da pessoa com deficiência e tudo mais. E isso vai provavelmente ser implantado quando a avaliação biopsicossocial já estiver em vigor. O que é esse nome, avaliação biopsicossocial? É uma avaliação que já foi prevista na Lei Brasileira de Inclusão em 2015 e que até agora não existem esses critérios da avaliação biopsicossocial. Na lei que saiu agora essa semana, diz que isso vai ser regulamentado ainda. Então, não me perguntem o que vai ter nessa avaliação biopsicossocial, porque eu também não sei, isso não foi regulamentado. Quando for regulamentado, eu trago isso para vocês com todos os detalhes, mas vai ser uma avaliação um pouco mais abrangente, não simplesmente tem o CID ou não tem o CID, né? Vai entrar um pouco mais nos detalhes da Lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala em relação à dependência, independência, né? Os impedimentos daquela pessoa em trabalhar ou em ter acesso nas mesmas oportunidades e condições e tudo mais, tal. Mas isso é uma coisa que vai aparecer depois, ok? Bom, vamos lá. Você tá testando se você aparece na live? Exatamente, pela CIF, perfeito, Thelma. Tá? A gente fala muito a respeito da CID, que é o Código Internacional das Doenças, e a CIF é das funcionalidades, né? Assim, em grosso modo, assim, de grosso modo, a CID fala muito das limitações e a CIF fala a respeito das potencialidades, mais ou menos isso. Mas quando a avaliação biopsicossocial estiver regulamentada, aí a gente vem com todos os detalhes para vocês. Do mesmo jeito do auxílio inclusão. Depois eu faço vídeo, eu publico lá no site, tudo mais, todos os detalhes. Mas agora, nem adianta vocês ficarem se preocupando muito com isso, porque é para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas com crianças não vão poder fazer isso, então não vai interferir na vida de mães de pequenos. Quem vai receber isso é a pessoa com deficiência, não são os pais, enfim. Eu vou responder algumas coisas que vocês têm perguntado muito, eu acho que é super válido. Percebendo que, na verdade, não mudou quase nada, né? Tá? Agora mesmo, não mudou quase nada. Uma coisa que pode ser feita, que está prevista aqui na lei, a avaliação médica ser feita através de videoconferência. Isso, na verdade, já estava acontecendo em alguns postos do INSS, mas trouxe aqui a possibilidade de até 31 de dezembro, apesar que isso pode ser prorrogado através de determinação do executivo, mas enfim, isso pode ser prorrogado, mas aqui está previsto ainda até o dia 31 de dezembro, que pode ser feita a avaliação por videoconferência. Se onde você mora estão fazendo ou não, eu não sei, você precisa ligar para o INSS para solicitar a avaliação. Também já estava previsto, e eu já tinha passado algumas vezes para vocês, que é possível você conseguir o benefício sem avaliação presencial nem por videoconferência, através do laudo. Precisa de laudo do SUS para dar entrada no pedido do BPC? Não, pode ser laudo particular, também não tem problema. Um laudo do SUS tem maior peso, maior credibilidade quando a gente está falando a respeito de BPC, tá bom? O valor legal não, é o mesmo do laudo particular como do laudo do SUS. Mas, para efeito de BPC, se você tem os dois laudos, usa o laudo do SUS, que ele tem um pouco mais de fé pública, sabe?
a possibilidade dele estar sendo fraudado é menor, enfim. De fato, assim, na prática, um laudo do SUS pode te dar maiores resultados quando você fala a respeito de PPC. Outra coisa, que também, na verdade, algumas coisas que a gente está falando aqui já estavam em vigor por conta de decisão judicial e tudo mais, mas agora eles colocaram através de lei. Mais de uma pessoa pode ter direito ao BPC, isso a gente já tinha falado um monte de vezes, tá? Então, se na casa a pessoa tem mais de uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas com deficiência, desde que essas pessoas cumpram os requisitos, cada um pode ter direito ao seu benefício. O valor de um BPC não entra como cálculo de renda per capita para outro benefício. Uma coisa que vocês perguntam muito, muito, muito. Eu posso trabalhar? Meu filho recebe BPC, eu posso trabalhar? Prestem atenção. Em nenhum lugar da lei diz quem é mãe de quem recebe BPC não pode trabalhar. Você pode trabalhar, não tem o menor problema. Desde que a sua renda per capita, a renda por pessoa, por mês, não ultrapasse o limite do INSS. Então, você pode fazer o que você bem entender da sua vida, desde que você não saia dos limites do BPC. Qual que é o limite do BPC? A pessoa tem deficiência? Tem. Ok, eu tô aqui dentro. A pessoa tem uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo? Tem. Beleza, eu continuo aqui dentro. Ah, não, tem uma renda superior. Bom, então você tá fora. Para você voltar aqui, você tem que juntar despesas que comprovem e diminuam o valor dessa renda per capita. Se você não está entendendo muito bem como calcular isso, vai lá no site, no autismolegal.com.br, e vai no artigo que fala sobre BPC, benefício de prestação continuada ou LOAS. Ou então você joga no Google aí BPC, LOA, Autismo Legal, que vai aparecer o link para vocês. Ali eu dou exemplos, eu ensino para vocês como que faz esse cálculo direitinho, ok? Então, desde que você continue dentro das regras do BPC, você não perde. Quem recebe o BPC vai perder alguma coisa, vai mudar alguma coisa por causa dessa nova lei? Não, não muda nada, continua tudo do jeito que tá. Quem tá com benefício em andamento, quem fez o pedido, mas ainda não foi analisado, muda alguma coisa? Não, não vai mudar nada também, por enquanto não, ok? Então não tem problema nenhum. Fique sempre de olho no meu INSS, porque é por ali que o INSS comunica com você. Outra coisa, eu posso comprar carro? Meu filho recebe BPC, eu posso comprar carro? Pode. Também não tem nenhuma lei dizendo que quem recebe BPC não pode comprar o carro. Às vezes, a Receita Federal tem negado o pedido de isenção de compra de carro novo, dizendo que a pessoa recebe benefício. Mas não existe lei dizendo que você não pode ter direito a um carro. Mas vamos para a lógica da coisa. Tudo tem uma lógica. Pensa comigo. Se você recebe BPC, é porque você declarou que você tem uma renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Agora, vamos aqui, entre nós. Se uma pessoa tem uma renda de até 1/4 do salário mínimo, sobra dinheiro para comprar um carro zero? Não sobra. E vocês sabem muito bem. Então, se alguém está querendo comprar um carro zero com isenção e recebe o BPC, provavelmente esta pessoa mentiu para o INSS. Ou a pessoa antes tinha uma renda baixa, mas agora tem uma renda maior, ou a pessoa recebeu um dinheiro. Então, vamos imaginar, eu dei entrada no benefício do meu filho e demorou 2 anos para sair. Bom, se demorou 2 anos para sair, eu vou receber mais de 20 mil reais acumulado, porque é um salário mínimo por mês. Ah, tá. Então, eu peguei esse dinheiro do acumulado e eu vou usar esse dinheiro para comprar um carro zero. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Você tem como justificar esse dinheiro. Outra possibilidade, olha, minha mãe me deu 30 mil reais de presente para comprar um carro pro meu filho. Posso? Pode, não tem problema nenhum. A sua mãe vai documentar que ela deu esse carro, esse valor para você. Ela vai fazer uma declaração dizendo que ela deu esse valor pro fulano de tal e tal. Vai assinar, vai reconhecer firma. A pessoa, se fizer a declaração de imposto de renda, tem que declarar. Cuidado com o valor da doação, porque nem toda doação é isenta de imposto, varia de estado para estado. Aqui no estado de São Paulo, uma doação de até 69 mil, uns quebradinhos, quase 70 mil, é isenta de imposto. Então, se eu receber uma doação, quem quiser pode me doar, eu aceito. Uma doação de 80 mil reais, por exemplo, quem fizer essa doação para mim vai ter que pagar o imposto da doação. Vai precisar declarar imposto de renda, vai precisar declarar um imposto estadual e pagar um imposto referente a isso, ok? Então, desde que documente, não tem problema nenhum. Porque o que pode acontecer com tudo isso? O INSS tem como saber toda a sua movimentação, né? O que você compra. Então, o Detran presta informações para o governo e essas informações do INSS têm acesso. Ah, você comprou uma casa. Todos os cartórios, quando fazem a escritura, mandam uma cópia disso para o governo. O INSS tem acesso a isso. Então, muito cuidado com o que a gente está
tendo de movimento oficial na nossa vida, e quando eu falo movimento oficial, é o que a gente movimenta no nosso CPF, porque a gente pode ser chamado pelo INSS para se explicar. E, inclusive, na lei traz uma coisa que, óbvio, que já acontecia, mas agora está escrito, é que o INSS pode convocar as pessoas que recebem o benefício para prestar contas. Então, se você estiver gastando mais do que a renda que você declarou que tem, é possível que o INSS te chame. Tem gente que está recebendo notificação do INSS para devolver mais de 80 mil reais, mais de 100 mil reais, porque o INSS descobriu. Óbvio que tem como se fazer defesa sobre isso, tudo mais, tal. É outra história isso, procura um advogado para cuidar disso, se é seu caso. Mas, muito cuidado com essas informações, porque, de repente, você está fazendo prova contra você. Quer um exemplo? Fazer cartão de crédito e deixar a família toda gastar. Aí você recebe o BPC, você diz que não tem renda nenhuma, mas seu cartão de crédito vem 2 mil reais todo mês para pagar. Peraí, se no seu cartão você tem 2 mil reais para pagar, como que você tem direito ao BPC? Vocês entendem que tudo tem uma lógica e não emprestem nome, porque se a pessoa não pagar, quem vai se ferrar literalmente é você. Então, assim, marido, filho, CPF, não empresta essas coisas. Se quiser emprestar outras coisas, é com vocês, mas muito, muito cuidado. Não emprestem o nome, ok? Outra coisa, eu posso fazer empréstimo consignado com o BPC? Não, não dá, tá? O BPC não é uma renda oficial, então não dá para fazer empréstimo consignado. Por quê? Porque você pode perder o BPC a todo momento, diferente da aposentadoria. A aposentadoria você pode fazer consignado. Por quê? Você está aposentado até você morrer, você continua recebendo. BPC não. O BPC você pode perder a qualquer momento. Saiu, lembra das regras? Saiu de dentro das regras, você perde o BPC. Então, muito cuidado com isso. Vai ficar salvo, tá bom? A gente já tá terminando, porque eu tava trazendo para vocês tudo assim de novidade que tem através dessa lei. Lele, esqueci de alguma coisa? A Lele só tá dando suporte aqui, respondendo pro povo. Eu acho que as alterações que foram trazidas, eu trouxe para vocês. Eu vou subir no site do Autismo Legal, tudo separado pelas cores, o que já está em vigor, o que vai entrar em vigor agora dia 1/10 e o que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Tá tudo, ó, tudo separadinho por cor. O verde entra no dia 1/10, o azul entra dia 1/10, o verde entra em janeiro, ou o contrário, enfim. Eu deixei já separadinho o que essa lei revogou, tá aqui separado também a revogação de cada um. E a lei do BPC, a lei 8.742, separado pelas cores, e eu já incluí o que vai entrar em vigor em cada época. Também tem uma legenda ali, vocês podem baixar de graça, eu só fiz isso para ficar um pouquinho mais didático para vocês, ok? Prestem atenção, aquela história de que a renda aumentou para meio salário mínimo não está valendo agora. Aquela história de que só pessoas com deficiência de grau moderado e severo não está valendo agora. Isso talvez entre em vigor em 1º de janeiro, mas eu acredito que a tal da avaliação biopsicossocial comece a valer antes. E aí essas regras vão ser vinculadas à avaliação biopsicossocial. Os avaliadores, os peritos do INSS continuam fazendo a avaliação do mesmo jeito. Então, assim, a grosso modo, não mudou agora, não mudou quase nada para ninguém. Só essa questão, essa correção que eles fizeram do que abaixo de 1/4 do salário mínimo de renda per capita, ou igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Que pode parecer ridículo para a maioria de vocês, mas que faz diferença na vida de milhares de pessoas, porque um monte de gente não estava conseguindo benefício porque a sua renda per capita era igual a 1/4 do salário mínimo e o INSS estava negando. Prestem muita atenção, se você tiver seu benefício negado no INSS, não precisa ficar chorando, tudo bem, chora, né? Porque eu também ia chorar, talvez de raiva, nem de tristeza, ia chorar de raiva. Mas procure a Defensoria Pública da União ou um advogado de confiança, porque o seu benefício pode ser concedido em juízo. Quando a gente chega em juízo, aquele critério de 1/4 do salário mínimo pode ser desconsiderado, desde que a gente consiga comprovar a situação de miserabilidade. Tem muita gente que, quando o benefício é negado, solicita um novo. Muito cuidado para solicitar um benefício novo, porque quando você pede um novo, você começa do zero. É como se você tivesse jogado fora aquele período todo. Então, vale a pena você entrar com o processo em juízo, porque quando em juízo o juiz analisar e verificar que sim, você tem direito ao benefício, você vai receber todo o acumulado desde quando você deu entrada no INSS.
Se você fizer um pedido novo, vai começar a contar da data do novo pedido, tá bom? Eu vou deixar a live salva. Nesse final de semana eu subo todas as leis com esses grifos, com as datas que vai entrar em vigor, cada um e tudo mais. Quem tá com benefício em andamento, continua de olho. Uma vez por semana, entra no meu INSS e vê se mudou alguma coisa, vê se tem alguma atualização. Não esqueçam de atualizar o cadastro único a cada 2 anos, ok? Não precisa atualizar laudo, a não ser que o INSS peça para vocês um novo laudo. Se o INSS não pedir um novo laudo, você não precisa atualizar laudo novo com eles, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, é isso, eu vou deixar salvo.